Uma pergunta que eu escuto frequentemente no consultório é: Doutor André, semente de abóbora faz bem para a próstata? Semente de abóbora ajuda a minha próstata a não crescer ou pode diminuir o tamanho da minha próstata? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, especialista em saúde dos homens e em saúde da próstata. E hoje eu trago aqui um assunto bastante discutido e principalmente distribuído na internet, no YouTube, em sites, que tem relação com as medicações naturais, os fitoterápicos e a saúde da próstata. Diretamente esse vídeo vai falar sobre a semente de abóbora ou o extrato, o líquido, o óleo que é retirado da semente de abóbora. A semente ou o extrato da semente de abóbora tem benefício para a saúde da próstata? Então vamos lá. Primeira coisa, por que se fala tanto da semente de abóbora e por que existe essa associação? A abóbora ou a semente de abóbora, ela quando triturada, ela libera duas substâncias que podem ser interessantes. Uma se chama ácido linoleico, que é um tipo de gordura, e a segunda substância chama esterol. Essas duas substâncias existem em estudos, tanto em animais quanto em seres humanos, que diminui o uso dessas substâncias, parece reduzir o processo de inflamação no corpo do ser humano ou no corpo dos animais. E isso pode ter uma interferência direta na saúde da próstata, hipoteticamente falando. Bom, a gente tem estudos na medicina que tentam entender essa questão da semente de abóbora. A resposta é sim. E estudando e pesquisando sobre esse assunto, um dos melhores estudos que existem é um estudo alemão da Universidade de Colônia, e eles fizeram um estudo cientificamente muito bem desenhado, como a gente chama. O que eles fizeram? Eles pegaram quase 1.500 homens e randomizaram, ou seja, aleatoriamente separaram esses homens em 3 grupos. Um grupo desses homens comeu semente de abóbora, ingeriu semente de abóbora 10 gramas por dia. O segundo grupo ingeriu o extrato, o óleo da semente de abóbora, e o terceiro grupo ingeriu uma substância que a gente chama placebo, que é uma substância, era um óleo que não dava para saber se tinha extrato de abóbora ou não, mas era um óleo que não tinha nada dentro. Os pacientes não sabiam o que estavam tomando. É claro que os que estavam comendo a semente de abóbora não tinha como não saber, mas os dois grupos do extrato e do placebo eram cegos, que a gente chama, que não conheciam. Qual que foi o objetivo desse estudo? Esse estudo pesquisou a melhora dos sintomas urinários dos homens, ou seja, nós temos questionários que os homens respondem perguntas e tem uma pontuação. Esse índice chama IPSS, que é um índice que nós usamos para entender como os homens estão urinando. Então, o objetivo do estudo da pesquisa foi entender quanto melhorava, quanto diminuía esse score de sintomas urinários. Esse estudo não foi testado para avaliar tamanho de próstata, até porque esses 1.500 homens tinham em média uma próstata de 28 gramas, que é um tamanho considerado normal para os homens. Qual que foi a conclusão, indo direto ao ponto? Depois de um ano estudando com esses 3 grupos separados, a conclusão foi a seguinte: entre o extrato da semente de abóbora e o grupo placebo, não houve diferença. Os 2 grupos tiveram uma melhora do IPSS em perto de 4 pontos. Então, até mesmo o placebo, que estava tomando um líquido sem nenhuma substância dentro, teve uma melhora, talvez por estarem sendo acompanhados por médicos, talvez por emocionalmente se sentirem melhor ingerindo algum componente. Mas o terceiro grupo, que foi das sementes de abóbora, eles melhoraram um pouco mais do que o grupo placebo, ou seja, eles melhoraram 5,5 pontos no IPSS, ou
sugerindo esse estudo que a semente de abóbora ela pode ter um efeito de melhora ou de diminuição de queixas urinárias, de sintomas urinários. Importante ressaltar, depois de um ano eles mediram o tamanho da próstata dos homens e elas continuavam com 28 ou com 29 ou com 30 gramas, ou seja, a semente de abóbora e o extrato da semente de abóbora não tem nenhuma implicação na diminuição do volume de próstata, tampouco na medicina a gente não tem nenhuma comprovação que comer semente de abóbora ou extrato da semente de abóbora faça com que previna o crescimento da próstata. Então isso nós não temos comprovação, mas esse estudo é elegante, um estudo que mostra algum benefício desses homens, desses alemães com a parte urinária. É claro que mais pesquisas precisam ser feitas em relação ao tema, mas aqui estão informações importantes e eu abro para comentários. Mande aqui as suas dúvidas, as suas sugestões de próximos vídeos que eu vou responder todas elas. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.